Oi, curiosos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Eu sou Ingrid e venho trazer para você mais uma leitura aqui do tarô. O tema do vídeo de hoje vai ser previsão para amizade do Carlinhos Maia e do Álvaro. E vamos fazer a nossa querida previsão que vocês tanto querem, que vocês pediram e que vocês com certeza vão ter. Vamos fazer a nossa previsão, tá certo? Bom, vocês pediram lá no Instagram, é o primeiro link da descrição, assim que a gente terminar o vídeo. Se vocês quiserem descer um pouquinho aqui, deixar um joinha e logo em seguida ver o primeiro link em azul e clicar, você vai direto para o Instagram. Lá você me manda o nome do seu famoso casal. Lembrando que todo mundo responde naquele Instagram. Difícil mesmo é eu não responder, certo? Mas eu não tô online todos os dias no Instagram. Porque eu tenho outras coisas, né? Tenho meus atendimentos particulares, minhas questões pessoais para poder fazer. Então, eu só entro mesmo para poder montar a enquete, responder vocês, né? E é isto, dar uma assistência e é isto, conversar e é isto. Vamos fazer a nossa querida previsão para o Álvaro e pro Carlinhos. Tá certo? Gente, eu tô com o nome aqui na minha frente e eu tô com a foto deles aqui na minha frente também. Então, qualquer coisa, Ingrid, o nome, a foto deles está aqui na minha frente, tá certo? Só lembrando para reforçar, para que vocês fiquem mais tranquilos, mais à vontade. A foto deles está aqui na minha frente, tá bom? Então, vamos lá. José Álvaro Costa Neto, 4 de novembro de 1999, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, 12 de 6 de 91. Esse nome do Álvaro, quem me deu foram seguidoras, né? Fãs do Álvaro. O que eu procurei no Google era um outro nome, para você ver, né? Como se não fosse vocês, eu estaria perdida em relação a essa questão de não saber o nome. Teria problema? Não teria problema, porque o Carlinhos está aqui e é como eu sempre falo para vocês, a espiritualidade, ela não é burra, ela é mais inteligente que a gente, então ela sabe muito bem de quem a gente está buscando aqui. Mas algumas pessoas ficam com agonia em relação a isso, né? Um pouco de toque, gosta das coisas muito certinho, então a gente tenta fazer o máximo possível. Gratidão à seguidora que me mandou o nome, tá? Bom, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, previsão para o ano de 2025 da amizade dele com José Álvaro Costa Neto. Previsão para o José Álvaro Costa Neto para o ano de 2025 dele com Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Optoro, cigana, salve suas forças. Gratidão, universo, gratidão, espiritualidade. Essa carta sempre gira. Vamos lá. Eu só vou ajustar a câmera porque não tá focando, não vejo, não tô vendo centralizado. Só vou ter certeza aqui se tá centralizado, tá bom? Aquilo, né? Vamos ressignificar. Mudar as coisas de lugar. Eu não tenho tanta certeza porque. Agora sim. Agora eu tenho certeza que consegui. Ai, minha filha, tua cartomante aqui é virginiana, tá? Ai, ai. Vamos. Vamos lá com a previsão pro ano de 2025 da vida dos dois. Bom, quando a gente vem com a nove de ouros no centro, a gente está falando de produtividade dentro dessa relação, dessa amizade. É uma amizade que ela só tem a tendência a florir, a florescer, por mais que tenha algum tipo de tranco e barranco aí no meio do ano de 2025 em relação a eles. Eu falo isso por quê? Porque a primeira carta aqui é a carta do diabo. Não estou lendo ela, mas aqui a gente vê que a nove de ouros fala de potência, potencialização dentro dessa relação. É como se cada vez mais eles se vissem como amigos,
o Carlinhos e o Álvaro. São duas pessoas que eles têm uma energia muito forte central. E é como se essa energia central fosse o eixo que faz toda essa amizade girar. É igual o núcleo da Terra. Existe algo interiormente, existe Álvaro. Oh, existe Álvaro. Existe algo no interior que gira e faz todo o resto girar, sabe? Então, é uma relação que tem a tendência de ter bastante fertilidade, bastante produtividade, e é uma relação que ela gira por si. Eu não vejo ela girando por outras coisas. O centro dessa relação, o centro dessa amizade, pelo menos para o ano de 2025, é girar por si. Porque quer que se gire, entende? Então, eu não vejo sendo por poder, por visibilidade. Pode ser até que existe uma pontinha ali de interesse. Por quê? Ninguém se relaciona com outras pessoas sem nenhum tipo de interesse. Ninguém. Eu vi isso uma vez e fiquei muito confusa. Quando eu vim entender a situação, realmente, eu entendi que realmente ninguém se relaciona com outras pessoas. Se não for por interesse, porque eu tô com meu marido, eu tô com meu namorado e nunca foi por interesse. E quem disse que só existe interesse financeiro? Existe o interesse da troca, da reciprocidade. Algumas pessoas querem só uma relação recíproca. Então você vai se relacionar com a pessoa querendo com interesse na relação recíproca que essa pessoa pode te dar. Entende? Não é verdade? Porque eu tô lá buscando a espiritualidade não é por interesse. E quem disse que não é por interesse? Se você vai buscar a espiritualidade, é porque você quer que a espiritualidade te dê algo, nem que seja para paz de espírito, certo? Nem que seja pensar em dar para poder se sentir bem, sabe? Então o interesse ele existe em tudo nessa vida. Tudo nessa vida. Se você vai comprar um pão, você está interessado em comer, sabe? É isto. O interesse está em tudo, em tudo. Então, então existe algum tipo de interesse, mas eu vejo um interesse mais genuíno, sabe? No ano de 2025, em relação a essa amizade. É como se eles tivessem esse interesse em, em cultivar algo que é real, tá? Dentro dessa relação. Bom, vamos começar a ler as linhas de cima. Eita, quanto homem é esse aqui? O rei de copas, rei de espadas, um do lado do outro e rei de ouros. Agora eu fiquei na dúvida. A primeira coisa, as primeiras pessoas que eu pensei foi Carlinhos, Álvaro e Lucas. Depois eu pensei o Álvaro, Carlinhos e o Gustavo, sabe? Tem três homens aqui em cima. Rapaz, o problema é que entre os três não vejo dando bom. Não sei quem são esses três, mas dentre os três não vejo dando bom. Entre o Carlinhos e o Álvaro, tudo tranquilo, tudo filé da Bahia. Entre o Carlinhos, o Álvaro e mais uma pessoa, aí a gente vê algum tipo de problema. Pode ser um apego excessivo, de repente algum tipo de ciúmes, certo? Ou sentir que está dando mais atenção para o outro do que para si. Então, a gente vê alguma coisa estranha aqui acontecendo em relação a essa amizade por conta de uma terceira pessoa que quer fazer parte do que faz bem para o seu cônjuge, ou quer fazer parte do que faz bem para o seu amigo, porque pode ser um homem também, dentro de uma amizade, sabe? Então, a gente vê alguma coisa rolando por conta de um pouco de ciúme, por conta de um pouco de se sentir invalidado ou invalidada, certo? Um pouco de eu quero o que vocês têm também. Eu quero ter o que vocês têm. Então, isso pode partir até de uma terceira amizade, de repente. Digamos que quem é a outra pessoa que o Carlinhos tem amizade assim como o Álvaro? Assim como com o Álvaro. Quem é outra pessoa que ele tem essa relação parecida, né? Então, pode ser até alguém que chegue, sabe? Pode não ser nem alguém existente, mas pode ser alguém que chegue. Então, eu falo para vocês essas coisas, por quê? Porque eu quero que vocês abram os olhos, porque isso pode vir de qualquer lado. Tá? Não vem somente do cônjuge, não vem somente do relacionamento. A primeira coisa que eu pensei foi isso, essa questão do cônjuge. Mas pode ser uma terceira pessoa também, de fora, tá? Então, aqui me fala disso, me fala de uma situação de alguém querendo para si o que eles têm também, sabe? Eles são muito amigos, eles têm uma troca muito boa, eu também quero participar disso. E se não participa, fica chateado aqui, ó. Tem isso aqui no ano de 2025, tá? Alguém incomodado. Mas não é nem uma questão de inveja, é querer para si o, o que. É querer para si.
um pouco da, da transparência e generosidade que há dentro dessa relação, entende? É porque, assim, às vezes, quando a gente vê uma coisa muito boa, a gente quer. Não significa que quer tomar de você, não significa que quer tomar do outro, não significa que o outro não queira. Não queira que o outro tenha. Às vezes só quer um pouco para si, entendeu? Mas enfim, aqui me fala disso. Me fala aqui que dentro dessa relação, 4 de espadas e a carta da torre. É como se houvesse uma sensação de culpa muito grande. Eu vejo um sentimento de culpa muito grande no ano de 2025. Essa culpa tem a ver com algo que um deveria ter falado que ia fazer, ou então que não deveria ter feito. Então existe uma culpa gigantesca aqui que diz assim: nossa, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter falado o que eu ia fazer. Então é como se fosse uma culpa, uma carga de uma culpa gigantesca aqui. 4 de espadas e a carta da torre. É algo que você dorme e acorda pensando, sabe? Às vezes, quando você vai dormir, você dorme pensando, ou quando você acorda pensando aqui. Me fala dessa dificuldade. Tá? Me fala aqui também que algumas coisas são deixadas de dizer, deixadas de falar. Por exemplo, digamos que o Carlinho, o Álvaro veja o Carlinhos fazendo alguma coisa que ele acha que vai dar merda. Então ele sente que ele não deve falar. É um exemplo, tá? Ou vice-versa, o Carlinhos vê o Álvaro fazendo alguma coisa que ele acha que, mas vai deixar acontecer. Eu vejo isso aqui, deixar a situação acontecer, deixar a situação rolar para ver no que dá. Mas depois que der uma merdinha, é como se dissesse assim: olha, era para eu ter falado. Era para eu ter dito isso aqui, era para eu ter aberto a boca pelo menos e falado. Mas só que às vezes a pessoa não fala porque a pessoa não tem total noção sobre o que vai falar, sobre o que vai dizer. Então, se for para eu atrapalhar, que eu me cale, né? Muita gente pensa assim, eu particularmente, eu tenho começado a pensar assim, se for para eu não ajudar, que eu me cale, entende? Às vezes, algumas pessoas falam no impulso, então eu vejo esse autocontrole de dizer assim: olha, eu não vou falar nada, não vou falar nada porque eu não quero atrapalhar. Eu não vou falar nada porque se eu falar aqui alguma coisa, eu não vou ajudar, eu não vou estar ajudando. E eu não tenho certeza daquilo que eu acho, mas eu acho que isso daí vai dar merda. Entende? E eu vejo isso ó, sendo guardado. Bom, dentro dessa amizade também, me fala de algum equilíbrio. Tem outras pessoas se associando a essa amizade de alguma forma, tá? No ano de 2025. É óbvio que o enraizamento dessa amizade, ele não vai ser desfeito, porque a gente fala de Carlinhos e Álvaro, a gente fala dessa raiz que ela já está enraizada, já está totalmente entrelaçada, tá? Mas me fala de outra pessoa, outras pessoas se associando a eles de alguma forma, certo? Bom, me fala de um problema aqui. Eu vejo um problema que esse problema ele pode durar, tá? Isso tem a ver com outras pessoas. E eu vejo mentira aqui. Mas não é como se fosse de um para com o outro. Me parece mais uma situação que eles estão juntos dentro de uma situação com algumas outras pessoas. Então me fala de uma certa mentira aqui. Talvez uma invenção. Mentira é invenção, né? Quando a pessoa mente, a pessoa inventa. A realidade é essa. Mas o 7 de copas com o eremita e o 9 de espadas. Aqui me fala de gente demais associada a alguma situação. Eu vejo mentira e eu vejo culpabilidade. Um colocando a culpa no outro. E eu não vejo do Álvaro pro Gustavo, do Gustavo pro Álvaro. Mas é como se o Gustavo e o Álvaro estivessem dentro da mesma situação. Oh, meu Deus, eu falei Gustavo e Álvaro, né? Desculpa, Carlinhos. É costume, meu povo, é costume. O Gustavo e o Álvaro são um dos pedidos que vocês mais fazem lá no TikTok. Ah, é costume, sabe? Desculpa. Não vejo isso sendo do Carlinhos pro Álvaro, nem do Álvaro pro Carlinhos. Me fala mais de terceiros. É como se fossem terceiros. Eu vejo pessoas mal intencionadas aqui. Não é nem para separar a amizade, é simplesmente para se livrar de algum tipo de culpa. Para se livrar daquilo que fez, que falou, aquilo que fez escondido, a fofoca que inventou. Aí acaba dissolvendo o máximo possível. É como se essa pessoa dissolvesse.
Então me fala deles passando por algum tipo de situação que acaba culpando, que tem culpa a ver com outras pessoas, mas não necessariamente com eles. Então me fala de dificuldade em relação a isso. É como se fosse muito difícil provar. A gente fala do sete de copas e o eremita. É como se houvesse muitos caminhos e muitas possibilidades e nenhum deles desse em absolutamente nada. Então eu acho difícil provar quem foi que falou, que disse, quem foi que soltou a fofoca, quem foi que manipulou. É difícil provar. É como se eles precisassem até mesmo se reunir para tentar saber quem foi, ou tentar imaginar quem foi, mas é muito difícil isso acontecer. Então, é isto. Eu vejo eles dentro de uma situação que, para se dissolver, ela vai demorar, viu? Demora, a carta da estrela. Mas no final das contas, as coisas têm uma tendência de se alinharem. Bom, dentro dessa amizade deles, o único problema que eles têm que prestar atenção é em relação a brincadeiras de terceiros. Terceiros vão estar brincando e isso pode balançar eles de alguma forma, sabe? Trazer algum tipo de estresse, algum tipo de incômodo, de alguma forma. Isso por conta de brincadeira de terceiros. Mas dentro dessa relação em si, é como se houvesse. Tem o florescimento de sempre, tem algumas mudanças, mas eu vejo. Sabe o que é que eu vejo? É claramente ou o Álvaro ou o Carlinhos vai estar mudando no ano de 2025. Eu tô apostando no Carlinhos, tá? Sabe por quê? Porque a gente já tem vídeo do Carlinhos aqui. A gente fez a previsão para o Carlinhos para o ano de 2025, aqui. Eu fiz uma lá no TikTok, uma recente até. A gente fez a previsão para o Álvaro para o ano de 2025. Ainda não refiz para o Álvaro, mas eu fiz para o Gustavo. Só para 2025, aqui lá no TikTok. Mas nessa previsão do Carlinhos e essa do Álvaro, individuais, a gente vê o Álvaro passando por algumas situações mais complicadas para o ano de 2025. É como se fosse um ano de aprendizado. E a gente vê o Carlinhos, ele passando por uma reformulação. É como se o Carlinhos, ele aprendesse algumas coisas, principalmente o que ele não deve fazer mais. Entende? Eu lembro dessa previsão. Isso ficou. Essa sensação de eu aprendi a lição. Ficou. Ficou em mim, sabe? Como cartomante aqui, que eu lembro disso quando a gente faz a previsão para o Carlinhos. Então, então, existe uma mudança individual necessária aqui de um dos dois no ano de 2025. E 25. E eu tô apostando aqui que é o Carlinhos. Eu acredito que seja ele, certo? E existe essa questão de é como se em algum período eles tivessem uma limitação de um para com o outro. Em algum período de tempo existisse um distanciamento, mas é um distanciamento que é mais necessário por conta das suas questões particulares. Então vocês podem achar, nossa, eles nunca mais se viram, nunca mais estavam juntos. Será que tem briga? Mas não vejo sendo uma questão de briga, não. Eu vejo individualmente, cada um com seus problemas, sabe? E muito por conta disso, cada um querendo resolver seus BOs, né? Então é isso, meu povo. É isso. Essa terceira pessoa, ela vai tentar se ajudar, mas ela vai atrapalhar, tá? Sabe aquela terceira pessoa que eu te falei aqui? Que pode ser o Lucas, pode ser o Gustavo, mas também pode ser uma terceira pessoa, uma outra pessoa, certo? Eu acredito que não seja o Lucas nem o Gustavo. Parando para analisar depois de fazer toda essa leitura, a gente percebe que é alguém que atrapalha, e eu acredito que o Lucas e o Gustavo são duas pessoas que não têm uma tendência de atrapalhar a relação do Álvaro com o Carlinhos, entende? E essa pessoa aqui, ela vai querer tanto pra si que ela vai acabar atrapalhando de alguma forma, trazendo algum tipo de estranheza. Algum tipo de estranheza, algumas sensações desconfortáveis, algumas situações desconfortáveis, muito por conta dessa pessoa não ter filtro. É como se fosse uma pessoa que não tem muito filtro, ou que não tem muita noção, sabe? É isso. A gente fica chocada quando a gente vê alguém sem noção do outro lado da tela, mas a gente se esquece que na nossa vida, na nossa rotina também, é muito fácil achar pessoas sem noção. É muito fácil. Muito fácil mesmo. Muito fácil mesmo. Sempre tem alguém sem noção do nosso lado. Do nosso lado, não, né? Na nossa bolha, né? É muito fácil entrar um sem noção. É só dar um pouco de espaço para a pessoa que tu descobre que ela é sem noção. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu amei fazer essa leitura para vocês. Beijo no coração de vocês. Não esquece que o Instagram é o primeiro link na descrição. Até o próximo vídeo, viu?
deixa o joinha. Tchau. Tchau.